E aí, galerinha, boa tarde, tudo bem com vocês? Chegando mais uma aula de interpretação. Hoje nós falaremos sobre um tema muito discorrido nas provas externas e o Enem costuma cobrar muito em algumas temáticas, seja em ciências humanas, seja propriamente na redação, que já cobrou em alguns temas específicos, aliás, em alguns temas específicos a essa corrente. Hoje nós falaremos na arte e discurso as questões de gênero e raça. Então, a prova do Enem em si, ela costuma cobrar alguns pontos direcionados a essa perspectiva. Nós tivemos alguns temas de redação ao direito da mulher dentro da sociedade e nas questões como um todo, seja em ciências humanas, ou até mesmo em linguagens e códigos, nós percebemos essa inserção desse tema, já que a literatura, a sociologia, a filosofia e até mesmo outras correntes de pensamento que a história nos revela, demonstrou e alicerçou isso em algumas questões de interpretação textual. Hoje nós falaremos sobre o papel feminino, como ela foi tratada, de que forma ela ganhou vez, ganhou voz. Então, na aula de hoje nós falaremos sobre justamente um tema recorrente, arte e discurso, o discurso das questões de gênero e de raça. Alguns dias anteriores nós estávamos conversando nessa mesma perspectiva e hoje nós alicerçaremos o nosso conhecimento baseado em algumas questões. Como eu posso acertar uma questão no Enem quando falo em alguns temas relacionados à desenvoltura feminina no contexto social? Nós sabemos que até o século XIX, finalzinho do século XIX, a mulher ainda não tinha a força que tem hoje. Hoje nós temos vários movimentos direcionados à luta feminina, à inserção do grupo feminino, né, das mulheres, dentro de uma sociedade ainda, mesmo que contemporânea, patriarcal. E para entender isso, nós devemos recorrer à história e lembrar alguns pontos importantes que ressaltaram essa luta, como, por exemplo, o papel feminino, o direito de voto das mulheres, que foi conseguido no início do século XX, em 1928, nacionalmente, né, mas o Nordeste, como sempre, né, ele passa na frente, ele começa aí a ludibriar outros tempos. E foi no Rio Grande do Norte, em Mossoró precisamente, né, gaguejei aqui, perdão, que isso aconteceu, né? O prefeito de uma determinada cidade decretou que as mulheres poderiam votar. E essa lei ela foi colocada, né, sancionada, primeiramente do que a nacional. Então, um estado nordestino que ganhou voz, mostrando aí a força feminina dentro de um processo eletivo. E, como eu mencionei, né, em 1928, nós estávamos no processo literário da primeira geração moderna. E na primeira geração moderna é justamente de desconstrução social, de desconstrução de valores patriarcais e contra o academicismo. Vale ressaltar também que nesse período, de 1922 a 1930, muitas lutas foram implementadas, muita coisa foi colocada, ou seja, exteriorizada. E foi justamente após esse processo que uma estudante mineira conseguiu na justiça o direito a voto, direito de votar. E nesse caso, ela foi homenageada na geração seguinte por Carlos Drummond de Andrade, né, que pertence à segunda geração moderna, e nessa perspectiva de transformação, uma menina que atendia aliás, né, utilizou um pseudônimo, né? O que é pseudônimo, professor? É uma intitulação, ou seja, um nome
correspondente à pessoa. É um nome falso? Sim, é um nome falso, não, é um nome ficcional, tá? Utilizado dentro da literatura e dentro da perspectiva literária, certo? Então esse pseudônimo, que atendia como Mieta Santiago, que foi homenageada através de uma poesia intitulada Mulher Leitora, que Drummond dizia o seguinte: Mieta Santiago, loura poeta bacharel, conquista por sentença de juiz direito de votar e ser votada, para vereador, deputado, senador e até presidente da República. Mulher votando? Mulher, quem sabe, chefe da nação. O escândalo abafa a matiqueira, faz tremerem os trilhos da central e acendem no bairro dos funcionários, melhor, na cidade inteira funcionária, a suspeita de que Minas endoidece. Já endoideceu, o mundo acaba. Então ele mostra aqui, né, uma visão também de um mineiro, que era Drummond, coloca aí à tona, através de uma poesia, um marco que até então muitas e muitas pessoas, passou irrelevante, diante da mídia, porque a mídia naquela época não tinha essa abrangência como tem hoje. E falando em literatura, em ficção, e depois de 1930, e em seguida após a Segunda Guerra Mundial, em 39 a 45, que as mulheres desempenharam outras funções sem ser basicamente o lar, né, o cuidar da casa e dos filhos, desempenharam na questão de enfermarias e dentre outros serviços, e nós podemos observar até nas charges, nos cartoons, algumas charges, alguns cartoons direcionados à defesa do direito à mulher, até então. Então, essa luta ganhou abrangência, como eu já mencionei, após a Segunda Guerra Mundial, que as mulheres se omitiram ali a ser apenas dona de casa. Então, elas não se permitiram deixar apenas cuidar da casa e dos filhos. E elas colocaram aqui, a partir desse ponto, o seu direito, o direito a fazer qualquer coisa, o que elas quiserem. Só que isso não foi bem aceito porque nós vivemos e vivíamos em uma sociedade patriarcal. E até então, não era, como até mesmo essa indagação de Drummond, mulher votando, era um ápice para o grupo feminino e era o holocausto para os homens, né, os machões aí de plantão. E na década de 60, de 50, 60, 70, houve diversas manifestações do grupo feminino garantindo os seus direitos, conquistando o seu espaço. E a literatura, desde o século XIX, que nós temos até um exemplo, a Missa do Galo, de Machado de Assis, que é uma crônicazinha muito bacana, que coloca esse desejo à mostra, mesmo sendo do século passado, ele se faz atual agora, que é justamente o desejo, o anseio de mudança da mulher. E Drummond, Vinícius e outros célebres da nossa literatura colocaram em exposição o desejo, o anseio, a vontade feminina à tona. Isso só foi possível por conta da modernidade, por conta de alguns doidos, permitam-me fazer essa expressão, que conquistaram o direito de liberdade de expressão. E na década de 60 essa liberdade queria ser rompida, queria ser defasada, mas, mais uma vez, isso, a vontade do povo, a audácia e a coragem do povo, seja ele do grupo masculino ou feminino, seja pertencente a qualquer gênero, mencionei grupo, a qual gênero masculino ou gênero feminino, conquistaram a liberdade. E essa liberdade que muitas e muitas vezes, seja ela até mesmo na contemporaneidade, ela é burlada. Nós temos diversas leis que hoje garantem o papel
da mulher na sociedade, garantem seus direitos, seus salários dignos. Muitas e muitas vezes ele é burlado por um preconceito disfarçado, por um preconceito enraizado. E a gente precisa discorrer, nós precisamos argumentar, nós precisamos conhecer a trajetória nessa perspectiva, nessa linha de raciocínio. Se hoje nós temos diversos grupos, diversas leis que garantem aí o papel feminino, nós também sabemos que nós temos muito preconceito, muita violência direcionadas a esse grupo. Nós temos uma lei muito presente, que é a Lei Maria da Penha, enquanto ela defende aí, a violência contra a mulher, nós sabemos que o alto índice de mulheres sendo violentadas é imenso. E para isso a gente vai mostrar, comparar o lado literário, o lado social, e a gente precisa implementar. E algumas questões trabalham nessa perspectiva. E eu preciso conhecer, eu preciso detalhar, e saibam que conhecer é poder. Na próxima aula nós falaremos sobre a questão racial. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a questão apenas do gênero. Tá certo? Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. E até nossa próxima aula, se Deus quiser.